Muito obrigado a todos pelos aplausos. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, as mulheres, cuja o mês transcorre com muita justiça. Embora nós, homens, já estejamos temendo a competência irrecusável das mulheres em todos os setores da vida, mas que sejam bem-vindas, porque, para mim, diante do infinito e dos meus semelhantes, o principal princípio é mesmo a igualdade, porque sem ela não haveria liberdade. Então, a igualdade e a liberdade são os dois valores primordiais. O tema que me é dado discutir, ele pode derivar para vários campos. Eu poderia falar da acessibilidade do fisco à nossa vida privada e a eficácia com que ele arrecada os seus tributos. Fosse outra as circunstâncias, fosse outro o auditório. Estamos num auditório de advogados, não que todos sejam advogados dos contribuintes, senão que há também aqueles que defendem as pessoas políticas de direito público, mas eu vou dar o enfoque do ponto de vista do contribuinte. Primeiro, no plano da pragmática. Como premissa, eu diria que o contribuinte brasileiro, especificamente o contribuinte brasileiro, em comparação com outros povos que não vêm no momento, não vem a pelo citá-los, eu diria que a matéria de direito tributário ainda é pouco ensinada nas faculdades. Já foi menos ensinada. Em princípio, e você era muito novinha ainda, brincando de boneca, ela era dada no segundo semestre, quando os advogados estavam ainda se familiarizando com a ideia de direito. Depois ela subiu para os últimos anos, onde é o seu lugar, depois de se estudar direito administrativo, civil, etc. Mas ela continua sendo subministrada nas faculdades. Estou aqui a ver os colegas, e muitos deles sabem, por exemplo, que só um imposto é de uma complexidade fantástica, que é o imposto de renda, principalmente das pessoas jurídicas. Isso já daria 2 anos, porque tem civil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devia ter também direito tributário 1, 2, 3, 4, 5, né? E não tem. Ela é pouco estudada pelos alunos. Eu, quando estive no Rio, na Faculdade Nacional de Direito, e dava aula pela manhã e à noite, eu dizia para a turma: quem não quiser lidar com direito tributário, não tem planos nesse sentido, que se retirem ou fiquem. E a maioria da turma se retirava. Então ficavam ali somente aqueles que se interessavam pela matéria. Eu não lhes tomava o tempo, nem eles me embaraçavam. É pouco estudado, não são todos os que levam a sério o direito tributário, para imitar o nome de um livro famoso, né? Levando a sério o direito, do Dwork. O mercado, ele está bem dividido entre advogados e contadores.
Aqui nós temos um brilhante advogado e também um grande contador. Então não há problema com o Janir, mas o mercado, em grande parte, principalmente nas cidades do interior, é dominado por contadores, às vezes com alguma deficiência no conhecimento do direito tributário. Os juízes não têm uma formação adequada, profunda, em matéria tributária. Talvez os juízes federais tenham um contato mais intenso com o direito tributário e os tributos federais. Consequentemente, eles, os juízes, tendem a ser fiscalistas e favoráveis à fazenda pública. O universo tributário é muito variado, mas os juízes costumam ter contato pessoal com dois tributos específicos: o IPTU, que grava o lugar onde eles moram, e o imposto de renda, que lhes é cobrado pelo exercício do munus jurisdicional. E, por isso, eles tendem a um natural alheamento do direito tributário que perpassa toda a sociedade, desde os grandes conglomerados, as multinacionais, até aqueles contribuintes médios, já que os pequenos estão agrupados em torno do simples e simplificando, de uma certa maneira, o contencioso fiscal. Para agravar a situação, na contramão, a União, o INSS, os estados e os municípios das capitais estão muito bem assessorados por seus departamentos jurídicos, por suas procuradorias da Fazenda, onde militam profissionais com alta formação no direito tributário, desbalanceando a relação jurídico-tributária, mormente em cidades fora das capitais. A defensoria pública em matéria tributária não existe. Isso, assim, no plano da pragmática, só apareceu uma ideia geral. No plano da teorética, ao nível do direito posto, a começar pela Constituição e pelo Código Tributário, eu diria que o direito tributário brasileiro ele é estruturado de uma maneira quase que completa. Nós temos no mundo ocidental um direito tributário fortemente organizado no capítulo constitucional da Constituição, o que é raro. Grandes constituições fazem rara menção à matéria tributária. No Brasil, ela é extensa, não só nos direitos e garantias do contribuinte, como na repartição das receitas tributárias, como na organização dos grandes princípios que regem a tributação. Portanto, no plano legislativo, nós temos uma excelência ímpar. No nível doutrinário, nós temos uma bela produção por parte de professores, de estudiosos, mesmo antes da Constituição de 88, e depois da Constituição de 88, estudos que se espalham por todos os setores do direito tributário, inclusive no árduo,
campo do direito tributário internacional, no combate à erosão das bases de tributação e contra a evasão tributária internacional, no campo dos tratados e convenções internacionais. O Brasil tem muitos bons representantes e que comparecem a congressos internacionais, como a International Fiscal Association, onde fazem boa figura e são reconhecidos. Em síntese, é um campo crescente para os profissionais do direito, porque a complexidade das normas e a profusão legislativa aos borbulhões implica necessariamente uma assessoria jurídica especializada. Precisamos aumentar a formação de tributaristas, não só para a advocacia, mas para a judicatura. E é bastante incipiente ainda, presa de lobbies, os poderes legislativos, justamente aqueles que fazem a lei tributária. E, muita vez, esses lobbies acabam por criar situações difíceis de serem depois resolvidas na prática. E é o campo onde as classes produtoras atuam com maior intensidade sobre o legislador, no momento da formação da lei. Diante disso, eu queria fazer alguns apontamentos dentro do tempo que me é dado, o tempo restante, que é uma coisa interessante no Brasil, uma coisa que é só nossa. Eu não quero falar em dualidade de jurisdição como a praticam os franceses. Na França, foi tão grande a repulsa do povo à aristocracia, à figura do rei, depois de uma revolução sangrenta, que o poder judiciário, antes servil ao rei, passou a ser visto com muita desconfiança pelo parlamento, a ponto de alguns juízes que, por acaso, se afastassem da lei, serem acusados de forfaiture, ou seja, de prevaricação no ato de aplicação da lei. Ora, o juiz é justamente o filtro, aquele que aplica a lei em abstrato aos casos concretos. Como é que eu vou acusar o próprio ato jurisdicional de insensato ou de constituir um ato de prevaricação? Né? Quer dizer, o controle do legislador sobre o judiciário é total. Essa história de tripartição de poderes nem sempre corresponde à realidade. Pelo menos na Europa, o poder judiciário não tem esse poder tão extraordinário que nós acostumamos a ver nos doutrinadores. Recentemente, a França como a Inglaterra, depois de 2010, é que vieram a instituir o controle de constitucionalidade das leis, porque os parlamentos, tanto o inglês como o francês, não admitiam que nenhum juiz pudesse dizer que a lei, produto do parlamento, era inconstitucional. O próprio parlamento se incumbia, no final do processo legislativo, de dizer, através de uma comissão, se a lei era ou não inconstitucional. Vejam as diferenças tão profundas
no direito ocidental, no direito romano-germânico a que pertencemos, e a nossa estrutura que nós copiamos dos Estados Unidos, né? Suprema Corte, um legislativo dual, Senado e Câmara, e o Poder Executivo fixado na figura do presidente e nos estados dos governadores. Não me refiro a essa dualidade de jurisdição, porque na França as questões contra o Estado eram dirimidas pelo próprio Estado, a partir de mediadores indicados pelo próprio Estado. E as questões dos particulares entre si pelo Poder Judiciário, já que o Poder Judiciário não podia se meter com o Estado e as leis do Estado feitas pelo Parlamento. Mas no Brasil nós temos uma dualidade de jurisdição sucessiva. Nós podemos discutir matéria tributária no plano administrativo, perante o próprio órgão ou poder político tributante, seja município, Estado ou União, ou autarquia. Quando a decisão final é contra o Estado, encerra-se a relação jurídica e não renasce. É uma espécie de coisa julgada administrativa, imperfeitamente falando. Se o contribuinte perde, mesmo assim, não lhe é negado o acesso à jurisdição. Então, ele pode rediscutir a matéria perante os juízes. Então, nós praticamos uma dualidade, na medida em que há uma jurisdição, por exemplo, no plano federal, é o CARF, que é o órgão onde se discute, em altos termos, diga-se de passagem, a matéria jurídico-tributária. Depois vamos aos juízes de primeiro grau e aos tribunais, podendo chegar ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo, o que é também uma coisa um pouco estranha, mas não é esse o momento para se discutir. A novidade, no entanto, recente, eu não sei se a Alessandra está a par, é que existe uma forte corrente no Supremo Tribunal Federal e que expressou esse pensamento ainda na semana passada, no sentido de fixar o exaurimento da esfera administrativa para que o contribuinte, só depois desse exaurimento da esfera administrativa, da última decisão final e definitiva na esfera administrativa, possa ingressar em juízo. Isso aí realmente é um problema que nos deixa de cabelos em pé, né? E nos deixa de cabelos em pé porque o que mais ansiamos, nós, advogados, professores, estudiosos do direito tributário, o que nós mais ansiamos, em prol do contribuinte, seja pessoa física, sejam as pessoas jurídicas, os entes econômicos, os que fazem a produção, a circulação de bens e serviços, ou seja, a parte útil da sociedade, os contribuintes, o que nós mais queremos é confiança na lei e segurança jurídica. Não vamos ficar discutindo picuinhas. O que nós queremos é um sistema que seja capaz de entregar à sociedade, com simplicidade e objetividade, confiança na lei e segurança jurídica. Porque o que mais, e ainda semana passada, tivemos uma reunião com italianos que estavam... Italianos, eu digo assim, italianos, porque a Itália vive também um sistema jurídico tumultuado.
não é assim tão organizado como a Alemanha, como a Áustria, como, de certo modo, a França. Os italianos estavam perplexos e nos indagando sobre essa mudança constante de regras no Brasil. Não vou, evidentemente, dizer o nome do cliente, mas é uma empresa com presença no mercado mundial e agora no Brasil, que quer ampliar, mas há uma resistência lá fora da matriz diante dessa insegurança jurídica, esse temor de que as regras mudem e, principalmente, que mudem os incentivos, porque incentivos de Minas, porque nós temos uma fábrica deles aqui em Pouso Alegre, incentivos de Minas foram dados e unilateralmente transformados e revistos pela autoridade pública, o que gerou na empresa uma perplexidade e um aumento súbito de custos fiscais que impacta, evidentemente, o custo final dos produtos a que ela se dedica a fazer. De tal maneira que eu, se pudesse nesse congresso trazer uma mensagem, é desse anseio da comunidade dos contribuintes perante o legislador e o administrador da coisa tributária, que nós queremos, devemos e até exigimos maior transparência, lealdade, o Estado tem que ser leal, é princípio fundamental, a lei tem que ser respeitada pelo Estado e pelo contribuinte, e, finalmente, segurança jurídica. E assim eu termino a minha intervenção.